Olá, seja muito bem-vindo à aula número 11 aqui no módulo 2 do nosso curso completo de Direito Empresarial. Nós vamos falar nessa aula número 11 sobre a sociedade limitada. Vamos à tela então, senhores, vamos conhecer os pontos que foram separados para a gente trabalhar com vocês esse tema que é muito importante para a preparação de todos vocês em concursos públicos. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que a sociedade limitada, isso pode ser uma questão de prova objetiva, ela foi criada na Alemanha, em 1892. Então, o que pode ser abordado sobre esse tema, a origem da sociedade limitada? Primeiro, prova objetiva, uma prova oral, ou até mesmo para uma introdução de uma questão de prova discursiva envolvendo sociedade limitada, a origem e a razão da criação da sociedade limitada podem ser temas cobrados dos senhores. Então, a origem eu já disse a vocês. Alemanha, 1892, surge a sociedade limitada. Mas por que ela surge? Surge porque existia uma lacuna no direito societário naquela época. Porque naquele momento histórico, nós tínhamos as sociedades contratuais e as sociedades por ações. Tínhamos, portanto, a sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, a SA, e uma característica que faltava, ou seja, uma sociedade que faltava naquela época para preencher uma lacuna naquele momento histórico, era justamente a sociedade com um perfil da sociedade limitada, porque ela tinha a vantagem das sociedades por ações e também a vantagem das sociedades contratuais. Porque, veja, a sociedade limitada ela tem a vantagem das sociedades por ações na medida em que a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço de sua cota. Tá certo que os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa característica importante da sociedade por ações, que era a limitação da responsabilidade do sócio, foi incorporada nesse novo tipo societário chamado sociedade limitada. E, ao mesmo tempo, ela também incorporou uma vantagem das sociedades contratuais em relação às sociedades por ações naquela época. As sociedades contratuais elas eram menos burocráticas, elas tinham um custo de transação para sua constituição e manutenção inferior àquele que era necessário para uma constituição e manutenção de uma SA. Então, as duas vantagens foram incluídas na sociedade limitada. A vantagem das sociedades contratuais, menos burocrática e com menos custo de transação para manutenção e constituição, e, em relação às sociedades anônimas, nós trouxemos a responsabilidade limitada dos sócios. Então, acho que isso é uma importante informação para vocês, porque isso pode cair numa prova objetiva. Agora, no Brasil, a sociedade limitada ela surge com o decreto 3708 de 1919. Então, esse decreto aqui, o decreto 3708 de 1919, ele traz a chamada sociedade por cota de responsabilidade limitada, e esse decreto ele vigorou até o advento do Código Civil de 2002, que revogou esse decreto, mas não expressamente. Revogou tacitamente porque tratou da sociedade limitada integralmente. Então, o Código Civil, como tratou, disciplinou a sociedade limitada integralmente, acaba por revogar tacitamente o decreto 3708 de 1919. Perfeito? Bom, seguindo então para as características da sociedade limitada, a gente já sabe que ela é uma sociedade, então, contratual. Então, nós temos aqui, portanto, meus amigos, uma sociedade que é contratual, ou seja, a base do seu negócio, da sua relação jurídica, é um contrato. É um contrato que vai unir os sócios. Como nós tivemos a oportunidade de ver durante o nosso curso, nós temos aqui
aquela ideia de ser um contrato plurilateral. Então, a relação jurídica envolvendo os sócios se dá com base em um contrato, o chamado contrato social. Os sócios da sociedade limitada podem ser, então, meus amigos, esses sócios, eles podem ser pessoas físicas ou pessoa jurídica. Então, não há, portanto, meus amigos, aqui uma restrição nesse aspecto. Sociedade limitada, portanto, ela permite a presença de pessoa física ou pessoa jurídica como sócia. Pode ser, inclusive, uma sociedade estrangeira, pode ser uma ERL. Uma pessoa jurídica pode ser sócia de uma sociedade limitada. Então, nós temos, portanto, aqui essa possibilidade, inclusive quando ela for uma sociedade limitada unipessoal, o que representa uma grande vantagem, sem dúvida, às sociedades, às chamadas ERLs, né? Então, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela aqui, quando ela surge, ela gera uma dúvida se a pessoa jurídica poderia ser titular de ERL. E aí, essa dúvida, ela gerou diversos questionamentos no judiciário, até que, finalmente, o próprio Drey se convenceu de que as pessoas jurídicas poderiam instituir ERLs. Então, a ERL, quando ela surge, ela gera essa dúvida. Pode pessoa jurídica ser titular de uma ERL? Agora, essa questão é pacificada, não tem mais problema quanto a isso, né? A gente não tem mais essa discussão, porque a própria instrução normativa número 38 de 2017 e depois a instrução normativa 81 de 2020, elas afirmam que a ERL pode ser instituída por pessoa jurídica. Vejam, no entanto, que lá na ERL, o artigo 980-A, parágrafo 2º, estabelece que uma pessoa física, quando ela participa de uma ERL, ela só pode participar de uma única ERL, ela não pode participar de mais nenhuma outra ERL. E isso não acontece com a limitada unipessoal. Então, a limitada ela pode ser unipessoal? Sem dúvida alguma, ela pode ser unipessoal. Então, a gente está vendo aqui, né? Ela pode ser unipessoal e, inclusive, está previsto no artigo 1052, nos seus parágrafos. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, o único titular da sociedade limitada unipessoal. E, ao contrário do que acontece com a ERL, aquela restrição 980-A, parágrafo 2º, na limitada unipessoal, uma pessoa física pode participar de diversas sociedades limitadas unipessoais. Não há restrição nesse aspecto. Outro ponto também é a questão do capital, né? O capital de uma sociedade limitada não tem exigência de ser um valor mínimo, não. Na ERL tem aquele capital mínimo, não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Na sociedade limitada unipessoal não existe, nem na própria sociedade com pluralidade de sócios, nem na unipessoal, você vai exigir um capital mínimo. Então, existem vantagens para as sociedades limitadas unipessoais em relação às ERLs. Por isso que, inclusive, já se discute, inclusive, até a extinção das ERLs no nosso país. Bom, nós temos também outras características aqui que são importantes. Então, por exemplo, a gente tem a sociedade, então, ela pode ser limitada, ela pode ser empresária ou pode ser simples. Ela será uma sociedade empresária quando ela, dentro do seu objeto social, exerce uma atividade empresarial. Agora, ela pode ser também simples, ou seja, quando ela não exerce atividade de natureza empresarial. Existe a possibilidade de mudança desse regime que gera essa dicotomia entre sociedades que são empresárias e sociedades que são simples. Há uma MP em curso, em tramitação. Essa MP está, enfim, em discussão no Congresso, a MP 1040, e pode ser que ela não seja convertida. Mas se ela for convertida, dependendo do cenário, se mantido o texto,
pode ser que seja extinta a dicotomia entre sociedade simples e sociedade de empresários. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos essa distinção: sociedade empresária, limitada, empresarial, e limitada simples. A limitada empresarial, ela é registrada na junta comercial. A limitada simples, que não explora empresa, por exemplo, se for uma atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, sem o concurso de elemento de empresa, ela vai ser registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Também a gente deve lembrar que a sociedade limitada empresária, ela pode pedir recuperação judicial ou pode falir, porque seria uma devedora empresária, à luz do artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Agora, por sua vez, a sociedade limitada simples, em tese, não teria direito à recuperação judicial, nem poderia ter a falência decretada, justamente porque não explora atividade de natureza empresarial. E também temos uma questão que vai ser discutida durante a aula a respeito, né, da questão do direito de retirada. Se a gente aplica ou não o artigo 1029 do Código Civil para as sociedades limitadas, e mais ainda, depois dos nossos exercícios, nós vamos ver a possibilidade de ser aplicado um regime tributário mais favorável para uma sociedade limitada, que diz respeito ao ISS, que tem um regime mais favorável, uma alíquota mais favorável, de acordo com o DL 406 de 68, lá no artigo 9º, parágrafos 1º a 3º. Então, a gente vai discutir essa questão envolvendo sociedades limitadas que são uniprofissionais. Mas isso vai ser uma questão em sala de aula, tá? Então, na hora da gente fazer os exercícios, nós vamos tratar desse tema. Bom, a gente viu aqui, então, que a sociedade limitada ela pode ser registrada na junta comercial, quando ela for empresária, ou no RCPJ, quando ela não for empresária. Quanto à natureza da sociedade limitada, a gente encontra a doutrina dizendo que ela seria sempre uma sociedade de pessoas, outra corrente dizendo que não, que a limitada é sempre uma sociedade de capital. Mas a maioria e aquela orientação que a gente indica aos senhores que deve ser seguida é aquela que menciona que a sociedade limitada teria natureza mista, teria caráter misto. O que significa isso? Vejam, dependendo do seu contrato social, a limitada ela pode ser considerada uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital. Então, essa terceira corrente que diz que ela tem natureza mista, ela diz o seguinte: olha, eu não posso sempre afirmar que toda limitada é uma sociedade de pessoas, e também eu não posso, por outro lado, dizer que ela seria sempre uma sociedade de capital. Eu tenho que, na realidade, analisar o contrato social, verificar o caso concreto para constatar se ela é, no caso concreto, uma sociedade de pessoas, onde prevalece a affect societatis, onde a base negocial daquele contrato social são as características pessoais que os sócios possuem. Por exemplo, quando um contrato social diz que a cessão de cotas para um terceiro estranho à sociedade depende da anuência dos demais sócios ou do exercício do direito de preferência, ou quando houver uma cláusula no contrato dizendo que os herdeiros do sócio falecido não ingressarão na sociedade, essas cláusulas elas buscam preservar a affect societatis. Então, ela seria, nesse caso, uma sociedade de pessoas. Mas, ao contrário, se a gente percebe um contrato social que diz que é livre a cessão de cotas, inclusive para terceiros estranhos, que os herdeiros podem assumir substituir, né, a condição de sócio daquele que faleceu, então aí a gente teria uma sociedade limitada de capital. Então, por isso que a melhor corrente é que diz que a natureza da limitada é mista. Ela não é sempre uma sociedade de pessoas, nem tampouco sempre uma sociedade de capital. Ela é uma sociedade, portanto,
de caráter misto, que vai depender do caso concreto da análise do seu contrato social para se constatar se ela é, no caso concreto, de pessoas ou se é uma sociedade de capital onde não importa a fé de sociedade. Bom, nós já falamos que ela pode ser unipessoal, está expressamente previsto no artigo 1052, parágrafo 1º e 2º. Também a gente deve lembrar aqui, quanto ao nome empresarial, espécie de nome empresarial, pode ser da espécie denominação ou firma, aqui também chamada de razão social. E aí percebam os senhores que, nesse caso concreto da sociedade limitada, existe um artigo, que é o 1158, parágrafo 1º. O 1158, parágrafo 1º, ele é importante nesse aspecto. Por quê? Porque quando os sócios da sociedade limitada forem apenas pessoas jurídicas, o nome empresarial tem que ser da espécie denominação. É o que diz o 1158, parágrafo 1º. Então, eu posso escolher. Agora, se os sócios da sociedade limitada forem apenas e exclusivamente pessoas jurídicas, aí eu não tenho essa escolha, terá que ser da espécie denominação. Bom, e também é importante aqui a gente observar que o Código Civil trouxe para as sociedades limitadas o chamado princípio deliberativo, que as decisões são tomadas em reuniões de sócios ou em assembleia, substituindo o modelo do princípio majoritário que vigorava no Decreto 3708 de 1919. Então, as decisões são deliberadas em assembleias ou reuniões de sócios. E também trouxe a possibilidade da inclusão do Conselho Fiscal. Então, o artigo 1066 e seguinte, ele trata do Conselho Fiscal nas sociedades limitadas, ainda que como um órgão facultativo, é interessante perceber essa possibilidade de inclusão do Conselho Fiscal nas sociedades limitadas. Outro ponto que me parece importante tratar com vocês diz respeito à responsabilidade dos sócios. Então, esse tema, responsabilidade dos sócios, ele começa com a análise do artigo 1052. O artigo 1052, ele trata, então, da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, e ele diz que, em primeiro lugar, que a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas. Aqui, meus amigos, nós temos, né, a primeira parte desse dispositivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele diz aqui que é restrita ao valor de suas cotas, a gente tem que ter cuidado, porque aqui estaria, portanto, a primeira parte desse dispositivo. Porque, posteriormente, ele diz o seguinte: mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Pois essa seria, então, meus amigos, a segunda parte desse dispositivo do artigo 1052. Então, esse é um ponto importante. Então, a gente tem aqui, ó, quando ele fala solidariamente pela integralização do capital social, nós temos aqui a segunda parte desse dispositivo. Então, vocês têm que separar esses dois cenários. A gente vai fazer isso com um exemplo que eu vou passar para vocês agora. Olha só. Nós temos aqui o seguinte exemplo. Ó, Bernardo subscreveu 30% do capital social da Sociedade Limitada X e integralizou a sua parte. Então, o Bernardo, ele subscreve 30% do capital e cumpre a sua obrigação, ele integraliza a sua parte. O Bruno subscreveu o capital restante, ou seja, os 70% restantes do capital social. Esse valor foi subscrito pelo Bruno. Só que o Bruno, ele deixou de integralizar 20%. Significa dizer que ele subscreveu 70%, ele prometeu integralizar 70%, mas só integralizou efetivamente 50%. Então, o capital social não está totalmente integralizado, ele está aberto em 20%.
O Bruno é aquele sócio que nós classificamos como sócio remisso, aquele que está em mora com a sua contribuição para o capital social. E nós temos aqui a figura agora do Bento. Quem é Bento? Bento é credor da sociedade em razão de uma nota promissória no valor de R$200 mil. O Bento, portanto, é um credor da sociedade de uma nota promissória no valor de R$200 mil. E aqui a gente tem que ter atenção, por quê? Porque ele não é credor dos sócios. Essa nota promissória não foi avalizada pelos sócios, é uma nota promissória emitida pela sociedade, no nosso exemplo. O credor, portanto, é o Bento e o devedor é a própria sociedade. Então, com essas perspectivas, vamos fazer algumas conclusões aqui. Em primeiro lugar, a sociedade limitada X poderá cobrar do sócio remisso, então, a limitada, a própria sociedade pode cobrar o sócio remisso, que é o Bruno, na forma do artigo 1004 e seu parágrafo único. Então, nesse caso concreto, a sociedade é credora dessa obrigação que não foi adimplida pelo Bruno. O Bruno deixou de integralizar 20% e a sociedade é credora dessa obrigação. Então, ela pode cobrar, mas pode cobrar quem? Ela pode cobrar apenas o sócio remisso. E essa seria, meus amigos, essa seria a primeira parte do dispositivo. Então, nós estaremos diante aqui, meus amigos, da primeira parte do dispositivo. Então, esse cenário aqui corresponderia, portanto, ao primeiro cenário que eu disse para vocês, que o capital, portanto, é uma obrigação, a integralização do capital, e é uma obrigação restrita ao valor de suas cotas. Então, o Bruno responde perante a sociedade não pode cobrar do Bernardo, por exemplo. Essa é a ideia que vocês devem extrair. E com relação ao Bento, o Bento, ele é o credor da sociedade, então ele vai cobrar a nota promissória de quem, meus amigos? O Bento, ele deverá cobrar a nota promissória da própria sociedade. É até uma questão de direito cambiário. Quem é o emitente? Quem é o devedor? A sociedade. Ah, mas o capital social não está integralizado, não é verdade? Aí é uma outra questão, porque, olha, se não for satisfeita a obrigação, ou seja, ele cobrou da sociedade, a sociedade não tem patrimônio para honrar essa obrigação, o que o Bento pode fazer? Ele pode exigir, mas exigir o quê? Ele não pode exigir a obrigação cambiária dos sócios, porque eles não são devedores cambiários. Ele pode exigir a integralização da parte do capital social que não foi integralizado. E pode exigir de quem? Dos sócios, tanto do Bernardo como do Bruno. Então, aqui nessa letra D, nós temos o segundo exemplo. A letra B aqui, então, corresponde à segunda parte, ou seja, os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social, mas perante quem? Perante o credor da sociedade. E aí vocês puderam perceber, então, que a sociedade que é credora só pode cobrar do sócio remisso. Mas o credor da sociedade, cujo capital não está integralizado, pode exigir a integralização de qualquer um dos sócios, tanto do Bruno, que é o sócio remisso, como também do Bernardo, que liberou suas cotas, que integralizou a sua parte no capital social. Se você não entendeu o exemplo dessa forma, vamos acompanhar o exemplo agora com essa estrutura que eu preparei para vocês aqui nesse slide. Olha só. Então, é o mesmo exemplo, só que desenhado. Olha aqui, ó. Nós temos a limitada X. Ela, então, é uma sociedade limitada que tem dois sócios, o Bruno, que subscreveu 70%, o Bernardo, que subscreveu 30%, e ele integralizou parte dele, né? Então, ele liberou as cotas dele, mas o Bruno não. O Bruno, ele é um sócio remisso, ele está devendo 20%, e eu não falei quanto que corresponderia em dinheiro, quanto seria o valor correspondente a 20%? R$1.000, R$10.000, R$200.000, R$1 milhão? A gente não falou sobre isso. Ainda não, a gente já vai falar.
Então, faltam 20% para o Bruno. O Bruno está em mora, ele é o sócio remisso. A sociedade limitada só pode cobrar dele. A sociedade limitada não pode cobrar do Bernardo. Essa é a primeira parte do 1052. Cada um responde pelas suas próprias cotas. E aí, o que ela vai cobrar? Vai cobrar esses 20% que falta para integralizar. Então, vamos lá. Qual é o valor aqui? Eu vou no meu exemplo, tá? É só o meu exemplo. Poderia ser 100 mil, poderia ser 200, mas no nosso exemplo, vamos aqui dizer que esses 20% que ele está devendo corresponderiam a 250 mil reais. Então, vejam, se lá no patrimônio da sociedade, na coluna do ativo, não tinha nada, se ele é cobrado e ele integraliza em dinheiro, em bens, em crédito, para onde que vai esse dinheiro? Bom, vamos imaginar que seja dinheiro. Então, nesse caso, esses 250 mil reais entrarão na conta corrente da pessoa jurídica. Então, se ele, portanto, integraliza parte dele, esses 250 mil reais que correspondem a esses 20% que ele havia deixado de integralizar, então isso vai entrar na conta corrente. Então, passa a ser recurso, portanto, ser da pessoa jurídica, da sociedade. Agora, vamos mudar um pouco o exemplo. Vamos agora focar no Bento, né? Então, o Bento, nós vimos que ele é um credor da sociedade limitada, um credor da nota promissória, e ele tem uma nota promissória que vale 200 mil reais e que deve ser cobrada da própria sociedade limitada. Vamos supor, no entanto, que ele tenha cobrado, mas não há nada na coluna do ativo, não existe nada no patrimônio, na coluna do ativo. Aqui, nesse momento, não existe nada, tá? Não tem dinheiro, não tem bens, não tem crédito, não tem nada aqui para ele penhorar. Então, ele não conseguiu a satisfação do crédito dele. Mas aí ele percebeu que o capital social está aberto. O que ele pode fazer? O que ele pode exigir? Ele pode, meus amigos, o Bento, nesse caso, ele pode exigir a integralização e pode exigir a integralização de quem? Pela segunda parte do 1052. Todos os sócios são solidariamente responsáveis por suas obrigações em relação ao capital social. Então, há uma solidariedade pelo que falta para a integralização. Não é solidariedade pela dívida, pela nota promissória. Não é isso. Ele, o Bento, pode exigir a integralização. De quem? De qualquer um dos sócios. E ele vai exigir o quê? Que esses 20% sejam objeto de integralização. Por quê? No nosso exemplo, esses 20% correspondem a 250 mil reais. E para onde irão esses 250 mil reais? A gente já sabe, ó, entra aqui no ativo da sociedade. O que o Bento vai fazer? Vai penhorar ou esse valor da conta corrente, ou um bem imóvel ou um móvel que tenha sido transferido, ou um crédito que tenha sido transferido para a sociedade. Então, onde não tinha nada, passa a ter 250 mil reais, que é suficiente para a satisfação do crédito. Então, esse é apenas um exemplo, seria apenas um exemplo para vocês entenderem a dimensão do artigo 1052, para vocês ficarem cientes de que esse artigo 1052 ele é realmente importante. E a gente não dá muita bola para ele, na verdade é essa. A gente chega no jogo ali achando que, ó, esse jogo aí já ganhei, eu não preciso nem me esforçar. Eu olho para o 1052, esse artigo eu já sei como é que funciona. E aí você tem que ter atenção para você saber exatamente como é a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Legal? Próximo bloco, a gente vai então ver algumas exceções ao artigo 1052.